Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, excelente boa noite para todos vocês que me acompanham no ao vivo e também no playback. Estejam todos aí abraçados por mim, Márcio Lorega, o seu analista de investimentos, o seu terapeuta financeiro e também economista da Mais Money, que vem trazer a partir de agora o fechamento do mercado, fechamento de Bovespa, com tudo que tem de relevante no Brasil, no mundo, para que você fique devidamente antenado e conectado com o melhor que o nosso mercado tem a oferecer. Combinado? Então, a partir de agora, eu peço para que você não deixe aí mais tempo, não prolongue mais isso e literalmente adentre na parte de compartilhar o seu vídeo, de fazer aí literalmente essa questão de dividir com pessoas a questão de um novo ponto de investimento, de educação financeira, que é a Mais Money, que é aqui com o seu amigo analista Márcio Lorega vem a dispor. Então me auxilie, é muito importante que você deixe aí sua curtida, deixe o seu like, seus comentários, mas principalmente encaminhem, compartilhem isso na sua linha do tempo, disseminando cada vez mais um conteúdo que seja bem interessante de educação financeira, que é o meu. Mas se você não gosta, como eu sempre comento, não tem problema, encaminha, compartilha ainda assim, que alguém com certeza vai gostar desse conteúdo. E se você não está satisfeito ou se quer que eu aborde algo mais, fique extremamente à vontade para deixar o seu comentário, me chamar no privado, sem problema nenhum, para falar, Márcio, poxa, comenta disso, comenta daquilo, tem mais algumas coisas que você pode vir a falar. E aí eu venho e coloco para você aqui sem problema algum, porque a grande ideia aqui é disseminar esse conteúdo de educação financeira, faz parte da minha missão, do meu propósito aqui com a Mais Money, meu propósito como analista, de cada vez mais orientar, fazer com que você atinja literalmente um nível acima, assim como eu faço com os investidores mais aqui, buscando cada vez mais não só rentabilizar os investimentos, mas transformar a vida deles como um todo, não só financeira, mas a vida pessoal. Sim, a gente consegue fazer isso. Temos técnicas voltadas aqui de coaching bem bacanas e não só isso, outras ferramentas que buscamos com algumas formações bem legais, bem bacanas, para que você realmente consiga tirar o seu melhor, extrair para fora. E aí, meu amigo, não existe teto. O impossível é só uma questão de opinião, como já dizia uma grande música, e vamos cada vez mais aí fazendo com que você se torne próspero, conhecendo a relação risco-retorno, que eu sempre digo aqui, que para você buscar retornos melhores, você tem de correr um pouco mais de risco. Não existe aquela ideia de que ganhe dinheiro com risco zero. Isso daí, meu amigo, eu vou ser bem sincero a você, desconfie minimamente se você ouvir alguma promessa dessa de que você vai ganhar somente com risco zero. Boa noite, Henrique, boa noite, Lindomar, sejam bem-vindos aí à nossa live. Então, eu a partir de agora já vou iniciar as questões aqui relativas a como foi o nosso mercado, não só hoje, mas também na semana, e o que pode acontecer aí para o que vem pela frente de notícias, de cenário internacional, de cenário nacional. E você vai dissecando essas informações ao longo do final de semana. E segunda-feira de manhã a gente troca mais uma ideia no Abertura às 9h30 da manhã, dentro desse horário, para que aí sim a gente sedimente todos esses conhecimentos e toque o nosso barco da melhor maneira, beleza? Então vamos lá, Lindomar, meu camarada, vamos agitar, vamos movimentar. Querendo saber de algum papel, de alguma informação, fique à vontade, assim como você que está no playback, me assistindo agora. Deixe seu comentário e a gente troca ideia, a gente faz com que você cada vez mais destrinche e aprenda aí um pouco mais desse mercado, trabalhando o seu mental, trabalhando o mindset, que é algo que eu considero crucial, muito mais importante do que estratégia, do que você aprender isso, aquilo outro, comprar análise, enfim, seguir, é você ter um mindset preparado para vencer, entender que vão acontecer percalços. Você vai sim ter seus stops, losses acionados, mas você tem uma métrica boa e você tem somente no lugar. Stop gain vão surgir, você vai ter mais ganho do que perda e vai ter longevidade nesse mercado.
Beleza? Então, partindo agora sim para as questões voltadas ao mercado, né, aqui diretamente aos números, porque eles não mentem, o Ibovespa fechou negativo 0,15 praticamente de queda, uns 0,16, mas vamos botar 0,15 aqui, que é onde eu consulto aqui e pego esses números. Fechamos 0,15 de baixa, 93.658,31 pontos. Uma ligeira queda do volume bom de 15,1 bilhões de reais, que eu considero o volume que está batendo acima da média aí desse ano. Tivemos uma semana positiva, praticamente baseada naquela quarta-feira que demos a corrida ao pote de ouro, 1,72 de alta na quarta-feira, porque na segunda, na terça, ontem e hoje não oscilamos nem 0,5% para cima, nem 0,5% para baixo. Ficamos dentro desse reme-reme que é bem chatinho, que acaba minguando algumas possibilidades. Ou dar uma arrebentada para cima ou dar uma arrebentada para baixo, né? Porque senão a gente fica com o mercado modorrento, tendo que ficar pincelando muito papel, e aí é um negócio chatinho, é um negócio complicado, mas, óbvio, não deixamos de ter oportunidades que aproveitamos aqui com os investidores mais ao longo da semana e fechar mais uma semana no positivo, que é o que também é muito relevante, né? Din-din no bolso, todo mundo gosta, rentabilidade, tranquilidade, e vamos seguindo o nosso barco. Então, essa semana fechamos com uma alta de 1,98% no nosso Ibovespa, baseado pela quarta-feira. Tivemos também uma semana em que o dólar, nosso digníssimo dólar, fechou com uma ligeira queda de 0,01%, praticamente instável. Acabou fechando em 3,7145 hoje, ele que oscilou na máxima em 3,7260 e também na mínima 3,6916 no dia de hoje. Ele fechando com 0,15 de alta e acabou segurando um pouquinho a onda, estava uma quedinha um pouquinho maior, não é nada gigante, mas acabou fechando 0,01 na semana de queda, 0,15 hoje no positivo, acima de 3,70 no ano dólar, só lembrando, 4,16 de baixa. E para você que quer saber aí a quantas anda o nosso ano no Ibov, falando de anual, como é que a gente está rodando? A gente está rodando com um ganho de 6,5 no nosso Ibovespa aí, contrariando um pouco o cenário que se olhava, com um pouco de receio, investidor estrangeiro tirando recurso, aquela coisa toda, ainda continua tirando, mas a bolsa está subindo, sustentada pelo investidor institucional e o pessoal física ali, né, um pouco aqui, um pouco acolá. Agora ele entrou mais no campo negativo, como eu falei no último número ali na quarta-feira. Então vamos com tranquilidade, porque está chegando em cima de um topo com o nosso Ibovespa. Não tivemos aí força para romper hoje os 94 mil, assim como foi ontem. 93.700 vem também se mostrando em questão de fechamento, uma barreira bacana. Tudo bem que ontem a gente fechou em 93.800, mas ainda assim dentro de uma margem de 100, 150 pontos, que é que a gente toma ali como ainda um falso rompimento. Então, temos 93.700, esse 94 mil durante o dia vem se mostrando como uma questão de uma resistência interessante. Tudo bem, hoje a gente não chegou a renovar a máxima histórica e nem tivemos um fechamento histórico como foi o dia de ontem, mas ainda assim temos o canal de alta, falando graficamente, estamos literalmente entrando na quarta onda de Elliott. Para quem não conhece, depois fique extremamente à vontade para deixar um comentário e até eu posso fazer uma live explicando um pouco disso. Mas estamos entrando na quarta onda de Elliott, que é literalmente uma onda de consolidação, um pouco mais de queda, para depois aí sim podemos ter um último suspiro de alta, que seria a quinta onda de Elliott, para depois a gente começar a ter uma ABC, uma quedinha, uma alta, uma quedinha, para depois termos uma nova série, uma nova tendência se demonstrando aí para o mercado, de acordo com as ondas de Elliott, tá? Falando aí de parte de Fibonacci da vida, a gente tem aí esses 93.700, 94 mil como uma barreira. Acima disso, a próxima é em 94.400, 94.500 e depois é 95.200. E somente depois dessa região de 95.200 é que a gente aí vai literalmente buscar o Eldorado, o próximo ponto mesmo, a região que seria lá na faixa de 97.700, um pouco antes da marca tradicional e clássica que tanto se espera dos 100 mil pontos. Logo, temos algumas resistências intermediárias nesse meio de campo, mas o objetivo seria buscar 97.700 no rompimento dessa região de 95.300 pontos. Campo de baixa, nosso Ibov se vira aí a perder a região de 93 mil pontos, que vem se consolidando também como um suporte bacana. A gente pode sim
buscar uma queda, porque a média de 8 está subindo, já está em 92.400, podemos realizar até lá na perda de 93 e depois buscar, quando buscar essa média de 8, a gente começa com a hora da verdade, a média de 20 está lá em 88.200 ainda, um pouco distante, mas se realmente confirmarmos a perda desse suporte da média de 8, pode haver uma busca para chegar nessa região. A gente tem 91.700, tem 90.000 como suporte, temos essas pontuações todas, mas graficamente falando, o objetivo, se assim fosse realmente intensificar uma queda, poderia chegar até esse ponto de 88.800, ok? Com relação ao que nós tivemos hoje no dia, não tivemos nenhum dado espetacular, a não ser aí que a gente viu que poderia ter mexido, mas não mexeu, com relação aí à inflação norte-americana. Boa noite, Cristiano, bem-vindo. A inflação norte-americana e o núcleo da inflação norte-americana vieram em linha com o esperado, ou seja, não mexeu em nada com o que poderia, auxiliou nessa volatilidade curtíssima do dia de hoje. E para a semana que vem, somente na terça-feira, que a gente tem alguns dados relevantes nos Estados Unidos. Óbvio, temos ainda as questões do vice-primeiro-ministro da China, Liu He, que eu tinha falado na abertura, que era de relações externas, errata, já corrigindo, o vice-primeiro-ministro Liu He está aí, digamos, dos burburinhos de mercado para ir para os Estados Unidos ainda esse mês, para dar uma arrematada com relação aí a um possível acordo para cessar essa guerra comercial. Eles já tiveram norte-americanos durante 3 dias lá, voltaram ontem, todo mundo esperava um anúncio, alguma coisa, não houve, ainda tem mais algumas arestas para serem aparadas, e assim será até que tudo se resolva. Concomitante a essa questão que causa volatilidade, causa receio, a gente viu os mercados que estavam rodando positivo na parte da manhã, entrarem no campo negativo, nada gigante, e assim fecharam negativo hoje. A gente ainda tem outros pontos, como a questão do Brexit, que vai entrar em votação na próxima semana, isso é relevante, a proposta da Theresa May vai ser apreciada, as questões de corda no pescoço que ela tem por lá. Temos ainda outros detalhes aqui nossos internos. Boa noite, Carol, seja bem-vindo aí ao nosso fechamento. Temos aí questões internas a serem resolvidas, como, óbvio, o primeiro grande detalhe, que é a reforma da Previdência, e falam da questão de proposta única, também a questão ali voltada a falar no programa individual de aposentadoria, voltada a cada um contribuir com a sua própria. Hoje, atualmente, é um negócio um pouco mais globalizado, que as pessoas que contribuem vão pagar o todo de outras pessoas. Então, tem algumas coisas a serem ainda arrematadas com relação a essa reforma da Previdência. Mercado internacional vem cobrando, literalmente, os investidores estrangeiros, por isso eu vejo eles até um pouco fora do mercado, mesmo com essa alta, vem cobrando algumas definições, coisas que ainda não estão saindo, está tudo muito suave, tudo muito sutil, muito pisando em ovos, definições que ainda precisam ser tomadas na Câmara dos Deputados, na Câmara do Senado, vai ser o Maia realmente, favas contadas, é isso que vai acontecer, Renan Calheiros vai ganhar força, Major Olímpio deve assumir, como é que isso vai ficar, que isso define aí as pautas de votações, se vai ter o apoio para as coisas realmente acontecerem ou não. Então temos esses detalhes todos a serem arrematados. Vamos ver se na próxima semana tem mais clareza quanto a essas informações, mas vocês veem que são muitas nuvens no céu para o investidor estrangeiro aportar capital, e por isso eu vejo eles fora do mercado ainda nosso. Temos potencial, temos condições, mas eles ainda se encontram, digamos, aguardando cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, Trump lá nos Estados Unidos vai arranjando das suas trampeadas, vai brigando lá, ainda temos o shutdown nos States, que travam aí a questão do orçamento, a aprovação do orçamento, e com isso vai brecando de certa maneira o governo e a parte pública, os funcionários públicos vão recebendo, não vão atuando. O governo está de certa maneira parado, chegando no seu 21º dia, ele ainda insiste com a questão do muro, que é um compromisso dele, já visando 2020, novas eleições. Ele cumpria aí 5,6, 5,7 bi de orçamento que seria destinado para a construção desse muro de aço, ele não quer de concreto, então isso também mexe com o muro. O que foi positivo e que deu um grande movimento, a grande estourada no nosso mercado, foi aí Powell vindo literalmente para trazer ao mercado clareza com a informação de que terá paciência
com relação a possíveis futuros aumentos de taxa de juros. Então, isso aí trouxe uma certa calmaria por hora, e fez com que a gente desse uma corrida, os mercados mundiais também se aproveitassem disso. E falando dos mercados internacionais, a gente viu aí e vê o Dow 30 rodando nesse momento negativo 0,02%, S&P 500 0,04% de queda e Nasdaq 0,21% de baixa. Tudo ligeiramente em queda, né? Bem modorrento como foi o dia de hoje, o qual eu literalmente abstive e comentei com os investidores mais que não era um dia para operações, mesmo com alguns papéis estourando bastante. Era um dia para apreciar, para dar uma olhada, ajustar alguns pontos, marcar algumas resistências, alguns suportes de papéis para fortalecer, mesmo com esse volume alto. Era um dia de respiro para que a próxima semana venha bacana. Então, entra naquele ponto que eu sempre também comento com vocês. Tem dia que a gente entra, tem dia que a gente entra na compra, o dia que a gente entra na venda, e tem dia que a gente não entra para fazer nada, literalmente monitora, acompanha, e isso também é sabedoria no mercado. Falando aí do S&P 500 VIX, caiu forte, 6,92%, mas não foi, digamos, acompanhado de altas fortes nos mercados, ficando aí abaixo dos 20, entrando em 18,16 pontos. Falando de mercados europeus, que já encerraram os trabalhos por hoje, o DAX na Alemanha 0,31 de queda, FTSE na Inglaterra 0,36 de baixa e CAC 40 da França 0,51 de queda. Entrando aí nessa seara, o Eurostoxx 50 0,18 de baixa, demonstrando aí uma ligeira queda que foi a tônica do mercado europeu no dia de hoje, revertendo o cenário que estava aí positivo, como eu falei com vocês na parte da manhã. Entrando também na parte agora de commodities, a gente viu aí o petróleo que estava positivo reverteu o cenário, o WTI, referência nos Estados Unidos, caiu 1,75% a 51 dólares e 67 centavos, enquanto o Brent, referência na Inglaterra, também fechou em queda, só que de 1,86%, um pouco a mais, aos 60 dólares e 53 centavos. Ouro, ligeiramente alta, ou está praticamente estável, né? 0,09 de alta, 1.288 dólares e 45 centavos. Enquanto o Bitcoin, 0,38% de alta, 3.731 dólares e 20 centavos. Dólar eu já passei para vocês. Agora, com relação aí à notícia, a gente teve hoje uma notícia relevante, né? A questão da aprovação do governo com a joint venture. Bolsonaro não vai usar o poder de veto, aquele digamos, aquele um votinho que ele tinha de ouro, né? Aquela posição, o poder de veto, ele não vai usar, vai deixar o negócio rodar, porque foi analisado e viu que se preserva a soberania e os interesses nacionais. Então a coisa vai rolar, a joint venture deve acontecer, vai passar só pelo CAD, não deve ter nenhuma restrição e vai a coisa seguir adiante. Ela abriu forte, abriu explodindo tudo que tinha direito, todo mundo acreditou e pensou que seria o dia dela, sem sombra de dúvida. E o que ela fez? Ela veio descendo a ladeira absurdamente. Chegou a 23,09, ela já abriu a 22,75. Todo mundo pensou que era compra barbada e ela foi entregando. Fechou em alta, mas fechou numa alta de apenas, não digo apenas, foi uma alta para o que estava pequeno de 2,57%. Ela que chegou a bater 10% de alta. Então, se requer bastante atenção para você que entrou ou que não entrou, tire uma lição. Nem sempre tudo que reluz é ouro nesse mercado. Merece uma análise, merece um acompanhamento. A notícia foi boa, sim, mas para quem, digamos, tinha ou teve o privilégio de saber ou propriamente de aguentar o tranco ou de ter entrado ontem, se saiu de manhã, beleza. Se foi guloso, se foi ganancioso, ambicioso, querendo mais e mais, e ficou segurando o papel, ficou com um pouquinho de dor de cotovelo, porque ela perdeu muita força. Então, ter uma estratégia é importante, é relevante, sempre antes de você entrar no papel. Porque se você tem, na abertura de hoje você teria saído. Beleza? Fica uma dica importante e válida para você. E com relação ao que nós tivemos também aí com outros ativos que acabaram performando bem e muito bem. Antes disso, queria só falar uma parte macroeconômica que foi relevante. O nosso IPCA fechou o ano em 3,75, abaixo da meta aí de 4,5 estipulado, com uma margem de 1,5 para cima ou para baixo.
Então, boa noite, minha sogra, um beijo no seu coração, obrigado pela participação. Então, o IPCA, ele fechou nesses 3,75, dá uma esperança de que a gente possa ter o IPCA dentro desse intervalo, dentro dessa margem, e é um número que, sinceramente, agrada o mercado, porque conseguimos controlar, de certa maneira, aí, a inflação, e isso pode trazer até uma margem para uma reavaliação do cenário de taxa de juros, se assim a economia se mostrar forte e crescer, o que se espera. Então vamos ver, são cenas para mais à frente, mas não deixarei de lhes informar ao longo do caminho, ao longo do percurso, ok? Falando agora no campo de maiores altas, baixas, maiores volumes e mais negociados, porque notícia do dia de hoje não teve mais nada de relevante. A gente teve aí maiores volumes, a gente teve Petrobras sendo o maior volume do dia com 1 bi 348 milhões, Ambev 1 bi 257, aí sendo um destaque, 2,61 de alta, 17,29, no dia modorrento ela conseguiu performar bem. E o terceiro maior volume do dia foi a Vale 3, 652 milhões de reais. Se falando agora das mais negociadas no dia de hoje, a gente teve aí Petrobras liderando as mais negociadas com 87.614 negócios, Ambev com 82.408 negócios, figurando como segundo lugar de mais negócios e também de maior volume, interessante, importante a gente olhar aí com carinho a Ambev, vou analisar ela. E Cielo, fechando o top 3, depois de abrir bem, correr bem, entregou bem também, e fechou com uma queda boa, mas foi o terceiro maior número de negócios do dia, com 51.734, vou falar de Ambev, vou falar de Cielo, que foram relevantes aí no dia de hoje. Maiores altas que nós tivemos, top 5, a LOGG, a parte da log aí, que se dissociou da MRV, e fechou com uma boa alta aí, R$19,60, 12,06 de alta, papel aí numa especulação forte, dando vários tiros pesados, hoje deu um tiro forte na subida de hoje. Ainda não analiso porque graficamente não tem muita coisa, muita água pela frente para a gente começar a dar uma olhadinha com mais carinho. O ativo está num salseiro forte, então ainda vou rodar mais um pouquinho para começar a tecer alguns comentários a respeito dela e principalmente passar a recomendar. Quero um pouco mais, digamos, de dados para fazer uma boa análise bacana relativa a esse ativo. Com relação a Gol, foi o segundo maior alta do dia, 24,96, 7,35 é outro ativo que eu vou comentar aqui já. Hipermarket surpreendendo também é outro papel que eu vou comentar, 32,98, 673 de alta. Sabesp 39,49, 4,38 e Qualicorp fechando top 5, R$14,20, 3,80. Você vê que ativos, à exceção de Gol, que não comumente figuram no top 5, foram os papéis que subiram mais no dia de hoje. E no top 5 das baixas, as 5 maiores quedas do dia de hoje, Cielo 3,42, 10,71, B2W 45,08, 3,05 de queda, e Gerdau Metalúrgica 7,34, 2,39 de baixa. Junto dela, GGBR4 Gerdau 15,22, 2,37 de queda. E fechando o top 5, Lojas Renner 41,71, 2,22 de baixa. Vamos então agora aos ativos que eu vou comentar, começando por ela, a Ambevzinha, como eu comentei aí. A Ambev, ela conseguiu perfurar, conseguiu romper uma resistência que ela tinha, que era na região de R$17, fechou acima disso, deixa espaço para buscar a região de R$17,50 a princípio, e se conseguir aí romper essa região de R$17,50, a gente pode ver o papel voltar à região de R$18, hein? Não é nada impossível o ativo chegar nisso. Média de 200 já começa a aparecer no radar, ainda está um pouquinho distante, mas nada impossível também, em R$18,86. Lembrando que média de 8 dela em R$16,52 e média de 20 em R$15,94. Já houve o corte de baixo para cima da média de 8 sobre a média de 20, o que demonstra que a gente tem aí um canalzinho de alta na Ambev, e ela do jeito que está indo bem, obrigado. Já passei os pontos para vocês para cima. Para baixo, a gente tem aí a perda de 17, se vir a perder, a gente busca aí bem curtinho, 16,70, 16,80, mas com o objetivo de buscar 16,50, onde está a média de 8. Numa realização que não seria nada impossível, nada surreal, mas que poderia, até se acontecesse durante o dia e depois recuperar melhor ainda, que manteria o potencial e o vigor de alta para esse ativo. Ok? Falando agora do outro papel, vamos falar de Cielo.
o outro ativo aí que a galera estava de olho, na crista da onda, acompanhando. O ativo ontem fechou bem, rompeu os 10,50, foi fechar na região de 11,09, surpreendendo aí. E hoje ela abriu até bem, abriu em 10,97, não estava nada tão desesperador assim. E foi crescendo, chegou aos 11,45, o pessoal falou, meu Deus, onde para esse papel? E ele parou, né? Ele ouviu, parou e começou a voltar e caiu bem, chegou a 10,57, fechou a 10,71, deixando uma figura de possível boa reversão, tá? Podendo levar na perda de 10,50 a voltar à região de R$10, onde está aí a média de 8 períodos em 10,11. R$10 não seria nada assustador, tá? Média de 20 está em 9,54. Média de 200 está bem distante, esquece ela por hora, está em 14,16, muito acima. E a gente só veria novamente o potencial de compra se a gente rompe a região de 11,10 para buscar o último topo de 11,40, 11,50, beleza? Então, compras por hora é para segurar um pouquinho a onda, somente acima dos 11,10 a gente volta para buscar esses R$11,45, 11,50. Para baixo é essa ponta. 10,71 que tá, pode voltar a 10,50, se perder 10,50 é para buscar 10 pratas e fim de papo. Falando agora de outro ativo, vamos comentar Gol, né? Gol também hoje deu uma boa recuperada e depois a gente vai falar de hipermarcas. A Gol, hoje ela conseguiu, né, retomar o caminho de alta, conseguiu romper a média de 20 que estava em 24,01, rompeu a média de 8 em 24,41 e ganhou fôlego para conseguir buscar até a região de 24,96, perdão. Se conseguir passar dessa margem de R$25, pode voltar ao último topo recente em 25,89. Teria só uma resistência na região de 25,43. Campo de baixa, perdeu 24,40, vai buscar ali a região de 24 pratos, sem choro nem vela, né, ficando em 23,92, 24,5, né, dentro desse intervalo. Perdeu a região aí até dos 24, a gente pode ver esse ativo voltando para 23,50. Então tá bem marcadinha a Gol também, dá para aproveitar nesses rompimentos de resistência ou perda de suporte que eu passei. Combinados? Outro ativo que eu vou falar no dia de hoje é Petrobras, né? Vamos falar de Petrobras. A média de 20 chegou nela, média de 20 não, média de 8 chegou nela em 24,90. Ela fez a mínima em 24,84, segurou, sustentou, abriu a 25,15, chegou a cair, fez 25,19 de máxima e depois ficou nesse reme-reme, assistiu a reversão do petróleo, não também perdeu muita coisa, conseguiu aguentar, o mercado também olhando aí para a sessão onerosa, o que vai ser, como é que vai ser, e aí vai casar, vai andar de bicicleta, qual vai ser, o que vai ser, né, para ela mais à frente, e nesse cenário estão segurando um pouquinho a onda, óbvio, se vir a perder os 24,84, 24,77, 24,70, vamos dizer assim, o ativo pode voltar para os 24,50 e num cenário um pouco mais complicado para ela até os 24. E se perde 24, vai buscar a média de 20 que está em 23,39. Pode ajustar para os 23,50 aí que não teria problema, tá? E você pode botar um pouquinho acima disso, 23,57. Para cima, se vir a romper aí a região de R$ 25,50, te ganha fôlego para aquela margem que eu venho comentando, de 25,90 e depois 26,30. Fechado nessa situação. O outro ativo, o último que a gente vai comentar no dia de hoje, eu vou falar de BR Foods. BR Foods hoje que foi negada, recebeu um toco da XP, trocada por JBS. O ativo sofreu uma quedinha de 2,13, devolvendo aí um pouco das altas que ele teve, mas ainda em um canalzinho bom de alta e firme e forte. Precisava realmente de uma queda para dar uma aliviada aí, depois de praticamente 4 pregões de alta e de uma alta boa que aconteceu aí na terça-feira para ela, quando ela deu uma disparada, cortou média de 200, de 20, de 8, cortou todo mundo. Agora com essa quedinha que ela fez, e esse fechamento em 22,95, ela tem ali como sustentação ainda desse canal de alta a região de 22,50, 22,40, que é por onde andam as médias de 20 e de 8, média de 20 e 22,41, média de 8 e 22,47. E somente se vir a perder essa região, que a gente pode ver uma queda um pouco mais relevante aí para a BR Foods, objetivando os R$ 22,00, 21,95, onde está a média de 200 períodos. Para cima, conseguindo aí recuperar o fôlego e indo principalmente acima de 23,50,
a gente vê o ativo com potencial de retomar a região aí dos seus R$24, primeiro passando por uma resistência de 23,70, 23,75, para depois buscar o 24, 24,50 e dar uma boa desafogada no ativo. Tem grande possibilidade mesmo com a questão da JBS sendo preferida por uma das grandes corretoras que a gente tem atualmente, que fomenta muito aí o giro de investidores pessoa física. Combinado? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer a vocês no dia de hoje. Muita gratidão pela sua participação, muita gratidão a você que me assiste. Que você tenha uma excelente sexta-feira, um excepcional final de semana, muita paz, muita saúde, muita luz, muita prosperidade para você. Estaremos juntos na próxima semana, segunda-feira mais conhecido, com a abertura do mercado, com novas informações, trazendo aí cada vez mais conteúdos, cada vez mais coisas bacanas para vocês e vocês tendo, obviamente, mais ideias. Fiquem à vontade para trazer, para ilustrar, para colocar aqui e a gente vai ampliando cada dia mais. É uma jornada que trilhamos e que caminhamos juntos rumo à nossa evolução, nosso crescimento, independência financeira, liberdade financeira. Vamos alcançar juntos, vamos arrebentar, vamos fazer um 2019 diferente e bonito para todos nós. Beleza? Excelente final de semana, tudo de bom para vocês e nos vemos na segunda-feira. Não deixe de dar aquela curtida e aquela compartilhada, hein? Fica a ideia para vocês. Mais uma vez aí um grande abraço e nos vemos segunda. Tradicional despedida. Tchau!